Fala galera do YouTube, aqui é o Anderson do canal noalvo.org. Hoje nós temos aí a companhia do Luizinho. E aí, pessoal? Vai estar aí com a gente, tá bom? Beleza? Esse é o filho espiritual aí que Deus me deu. E vamos fazer aí sobre dinossauros, né? A gente fez o canal Tem na Bíblia e o pessoal aí gostou bastante da introdução, do tema que a gente vai estar implantando no canal. E como primeiro tema nós vamos falar sobre dinossauros na Bíblia. Onde a Bíblia fala sobre dinossauros, onde nós podemos encontrar bases bíblicas que falam sobre isso. E a matéria do Luizinho essa semana foi estudar sobre dinossauros. Na verdade eu queria pegar ele pelo pescoço, fazer assim, mas porque era pra gente ter feito esse quadro umas 2 semanas atrás, mas não deu certo. Aí eu viajei, o pessoal sabe, a gente tirou uma semana aí de férias. E estamos voltando então para fazer hoje esse quadro, tá bom? Dinossauros é um tema bem complexo na Bíblia. A gente divide esse tema em dois temas, duas linhas. Na verdade são várias linhas teológicas, né? Uma das linhas teológicas é aquela que fala da criação da terra, da criação do homem, e que na criação dos animais os dinossauros foram criados. A outra já fala que isso é anterior. Então a gente vai começar falando sobre esse primeiro tema e essa primeira linha teológica, o que a gente, na verdade mais o Luizinho aí, andou estudando essa semana. Luizinho, essa semana você esteve estudando sobre isso. Eu queria saber de você o seguinte, Gênesis. O que acontece? Gênesis. Cortou, né? Vou ter que cortar, vou deixar no final lá. Gênesis, muito bem. Gênesis fala então da criação. A primeira linha, uma das linhas teológicas fala aí que os dinossauros foram criados com os répteis. Não vai rolar isso aí. Dá vontade de rir, olha pra você, dá vontade de rir. Não, então olha pro outro lado lá. Não, muito bem. Gênesis. Aí, ó, tá vendo? Quando eu vou focar, você ri. Ó. Muito bem. Foca lá. Então, pessoal, em Gênesis, fala que no princípio Deus criou os céus e a terra era de forma vazia. E toda aquela história que vocês conhecem de Gênesis 1, né? E chega um momento em que Deus vai criar os animais e Ele cria os répteis. Então a primeira linha que o Anderson acabou de falar é a que acredita que os dinossauros foram criados junto com os répteis e que a extinção deles se deu no dilúvio, porque eles eram seres terrestres e tal. Então tem uma galera que acredita que eles viveram com os homens até o momento do dilúvio. Certo. Eu tenho até uma matéria que eu peguei aqui que eu achei interessante, do Super Descobertas. Fala sobre uma outra situação, e essa particularmente é a situação que mais chega próximo daquilo que eu, no caso, acredito. Não estou falando que é isso exatamente, mas é o que eu acredito, né? E nessa matéria eles falam sobre a questão que seria uma segunda linha que nós vamos estar colocando aqui. Tem várias outras situações, mas uma segunda linha que seria assim: primeiro, não existiu só um Éden. Isso, na verdade, se você estudar na Bíblia, você vai ver que tinha um Éden, o Éden que era o jardim de Deus, onde Lúcifer ele habitava, né? Então tem algumas bases bíblicas que falam, por exemplo, estivesses, que está bem longe aqui, gente, por isso que eu estou aproximando da câmera aqui. Estivesses no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda a pedra preciosa. Aí fala as pedras preciosas e tal. Então tem vários versículos. E no caso aqui, esse aqui está em Ezequiel no capítulo 28, versículo 13 e 14. Isso foi isso que eu separei aqui. Aí então fala sobre a criação de um primeiro Éden. Não o Éden de Adão e Eva, mas um Éden anterior. O que você descobriu sobre isso, estudando essa semana sobre esse assunto? Então, bom, eu dei uma lida, né? Dei uma pesquisada. Em Ezequiel 28, vai dizer assim, a partir do versículo 12. Olha só.
Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobriste de toda pedra preciosa, a cornalino, topázio, ônix e etc. Versículo 14. E eu te coloquei como querubim da guarda, e estiveste sobre um monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos seus caminhos. E aí vai chegar, você pode continuar lendo o texto na sua casa, e aí vai chegar um momento que ele vai dizer que ele foi lançado por terra. Ó. Versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, nas tuas injustiças do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que conhecem os teus povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirá para sempre. Eu errei, era o versículo 17. Corta, vai, fala. Voltado. Então, assim por diante, você vai lendo lá na sua casa, e no versículo 17 diz assim, ó: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis, e te pus para que te contemple. Então, aqui ele está falando claramente que Lúcifer era um anjo de luz, e ele era o símbolo da perfeição. Ele era completo, revestido de pedras preciosas, e os anjos admiravam ele pelo que ele era. E se você continuar lendo o texto, você vai ver, foi lançado por terra. Alguns estudos dizem que quando ele foi lançado por terra, o que aconteceu? A terra revirou e ela se engoliu. Consegue entender? Como se fosse uma bola de futebol e você fura ela, não sei, você estoura ela e continua colocando alguma coisa dentro até que ela revira e se engula. Então ela vira de ponta cabeça, consegue entender? Ela se introverte. Isso, ela essa é a entra palavra. dentro dela mesma. Isso mesmo. E nesse momento, alguns cientistas dizem que foi um meteoro que caiu na Terra que deixou os dinossauros em extinção. Mas biblicamente falando, isso possivelmente deveria ser esse meteoro que caiu e engoliu todas as coisas. E um fato bem interessante, quer falar? Não, pode continuar. E um fato bem interessante é que se você olhar as pedras que Lúcifer era revestido, que esse anjo de luz era revestido, você vai encontrar eles debaixo da terra, onde foram encontrados também os fósseis de dinossauro, onde tudo foi engolido. Com certeza. E essa teoria é interessante porque assim, a terra onde nós habitamos hoje, se você pegar Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: e criou Deus os céus e a terra. Aí depois fala: a terra estava sem forma e vazia, no versículo 2. Então é interessante a gente parar para pensar no restante da criação antes de entender esses dois versículos. Tudo que Deus cria a partir daí, nada foi sem forma, nada foi vazio e nada foi imperfeito. Então a pergunta é: Deus cria alguma coisa imperfeita? Então, Deus criaria, por exemplo, o homem faltando o braço? Faltando o coração? Não. Deus cria sempre, tudo que Ele criou a partir daí foi perfeito. Aí a pergunta é: por que Deus criaria a terra e criou os céus e a terra e criaria sem forma e vazio? não faz sentido, né? Não faz sentido. Então a questão é, quando houve esse primeiro versículo, do primeiro versículo para o segundo versículo, houve, no meu modo de ver e de pensar, houve um espaço de tempo muito grande, porque a terra não foi criada inicialmente por ser humano. A terra foi criada e quem habitava na terra era Lúcifer, Que significa anjo de luz. Significava anjo de luz. Por que Lúcifer? Exatamente porque nessa época ele era Lúcifer. Ele era. E aí o que acontece? Junto com a criação da terra, eu acredito que Deus criou sim os animais, né? Criou, no caso, os dinossauros, né? E os dinossauros viviam na terra e era onde Lúcifer habitava, e depois você vê alguns versículos que Lúcifer saía da onde ele habitava para ir adorar a Deus no trono dele. Ou seja, ele saía de um lugar para outro lugar.
ele não estava lá, ele estava em outro local. Então você subentende e entende que era o primeiro jardim onde a Bíblia fala que ele andava. Ele andava. Né? E aí essa linha teológica, essa teoria que eu acredito, é que primeiro, se você pega, vou citar, até eu estava conversando com o Luizinho antes de gravar a matéria, se você pega Jó, quando ele estava sendo tirado da cidade, Deus manda 2 anjos, e esses anjos, eles se materializaram, as pessoas puderam ver esse anjo, esses 2 anjos, tanto que queriam abusar deles sexualmente, queriam invadir a casa e pegar esses anjos, até que os anjos cegou eles e saiu com a família. Jó não, é Ló, né? É Ló, agora que eu Sodoma e Gomorra. É verdade. Eu falei Jó, depois fiquei Jó na cabeça aqui falando, é Ló. Então é o seguinte, eles se materializaram, certo? Eles têm, na verdade os anjos têm esse poder. E esse corpo glorificado que pode se materializar era o corpo que Lúcifer tinha. Antes da queda. Antes da queda. Quando há então a luta no céu, que eu vou até pegar aqui na matéria para falar, para mim não perder o versículo. Isaías, deixa eu ver como está dentro do céu. Apocalipse 12, 7 e 9. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Aí depois aqui fala, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então veja que a terra foi criada antes da criação de Gênesis, antes do início do segundo versículo de Gênesis. O primeiro versículo foi a criação da terra. O segundo versículo não é uma criação, é uma reconstrução. Porque se você parar para ver, Deus estava numa terra sem forma e vazia. O Espírito de Deus, na verdade, estava ali pairando sobre as águas. Já havia água, já havia terra. Então alguma coisa tinha antes, né? Porque como haveria água num lugar que não tinha nada? Exatamente. E como Deus criaria algo imperfeito? Aí você vê no versículo de Apocalipse falando sobre o diabo, que era Lúcifer antes, que habitava no jardim do Éden, no primeiro Éden, né, que acreditamos ser a terra e tudo mais, onde ele agora nessa batalha é lançado ele e os seus anjos caídos, né, na terra. A palavra diz na terra, não diz no inferno, não diz no Hades, ele diz especificamente na terra. E nesse lançamento ele ainda tinha esse corpo glorificado, esse corpo que tinha, na verdade, o poder de se materializar. Eu acredito dessa forma, que na queda dele, o impacto foi tão forte que causou toda essa destruição na terra, maremotos, terremotos e tudo isso, e fez a terra se introverter, e aonde ele perdeu esse poder de se materializar. Por que que Deus tira isso dele? Para que ele não como que eu posso falar? Interaja com o homem, para que ele não tenha o poder de interagir com o homem e assim poder ainda destruir mais o homem, né? Então Deus ali, você vê que nessa situação Deus já tinha um projeto de criar o homem, né? Como Deus é bom. E é isso que você vê alguma coisa diferente, tem alguma coisa que você quer acrescentar? Não, perfeito, essa é a visão. Então Deus criou as coisas e para mim os dinossauros foram extintos no momento da queda. Então na queda de Lúcifer. Isso, foi lançado por terra. Que, na verdade, agora o diabo, o dragão... Se você for estudar, não pode mais ser chamado de Lúcifer, né? Porque a palavra Lúcifer significa portador de luz. Isso, portador da luz. Hoje, se você for ver, isso vai causar um impacto tremendo. Uma polêmica aí no canal. Hoje, Lúcifer é Jesus. Porque ele é o portador da luz. Você está chamando Jesus de diabo? Não. Presta atenção, a palavra Lúcifer significa portador da luz. E hoje o portador da luz é Jesus. O antigo Lúcifer, que era do primeiro jardim do Éden, que tal, o anjo, esse já não é mais chamado hoje de diabo, de Satanás, de vários outros nomes que a Bíblia mesmo menciona sobre ele.
Então a questão eu acredito dessa forma, que os dinossauros existiram antes da criação do homem. Antes da criação. No tempo onde a terra e o céu foi criado, ele existiu nessa época. Mas é interessante também pensar numa outra situação. A terra e o céu foi criado, mas não foi criado a lua, não foi criado as estrelas nessa época. Nessa época Por quê? não. Porque depois você vê a criação desses seres celestiais, Sol, lua. Isso. Então assim, Deus criou os céus e a terra. E o interessante é que a luz existia antes do sol. Então como que a gente explica tudo isso? Deus realmente maravilhoso. E então essa seria, vamos colocar aqui, aquilo que eu acredito, aquilo que a gente acredita. E tem as outras coisas que o pessoal acredita também. Por exemplo, tem monstro marinho que o pessoal chama na Bíblia, tem um nome que eles dão, e que eles falam que esses eram os animais pré-históricos. Eu acredito que alguns animais que existiam na água possam ter sobrevivido a essa queda. Por quê? Exatamente. Porque quando o Espírito de Deus pairava, ele pairava sobre as águas. Então as águas ainda estavam lá, né? Pode ser que eu esteja muito errado, que de repente não tinha como sobreviver dentro da água contaminada e tudo mais, mas pode ser que sobreviveu. E aí a Bíblia menciona mais alguns versículos onde mostram algumas coisas que de repente pode ser considerado um dinossauro. Isso. Mas existia água. Mas e o dilúvio? O dilúvio também é água. Então eles não foram destruídos no dilúvio, porque no dilúvio a terra se encheu de água e eles continuaram vivendo normalmente. Então pode ser sim. Então, esses monstros marinhos, né? Hoje tem até algumas especulações, porque tem locais hoje do oceano que ninguém consegue acessar. Tem. São muito profundos, uma sonda não consegue porque a pressão é muito forte, ela estoura. Então tem vários, se você pegar vídeos no YouTube, tem vídeos de monstros marinhos que eles chamam, de que nunca foram catalogados. Exatamente. Coisas estranhíssimas que se veem. Então, há a possibilidade de até hoje ter animais pré-históricos vivendo no oceano, né? Então, isso é coisas que eu estou supondo, não estou afirmando. Claro, a gente não fala nada com certeza. Agora, se eu falar para você, dinossauros existiram a partir da criação do homem. O homem tem mais ou menos, nós estávamos conversando com o pastor agora, 10 mil homens. 9 mil, 10 mil anos de existência. 10 mil anos. E tem ossos, fósseis de dinossauros de quase 10 milhões de anos. Então, como que eu falaria que o dinossauro foi criado junto com o homem? Isso seria uma tese meio complicada, mas a ciência está mentindo. Aí vai ser o critério, né, de acreditar ou não. Tem muita coisa que a ciência pesquisa e bate com a Bíblia. Por exemplo, eu já estou fugindo um pouco da matéria, mas só para deixar o pessoal instigado, você sabia que a ciência encontrou na pele do homem, no sangue, vestígios de terra? É mesmo? De barro? Essa eu não tinha visto ainda. Encontrou vestígios de barro nas moléculas do homem, de terra. E como que Deus criou o homem? Do barro, né? Do pó da terra. E aí como que a ciência explica isso? Não consegue. Porque a teoria deles não vem da terra. Olha lá, Deus. Surpreendeu de novo. Entendeu? Então tem várias coisas que a gente vai estar falando para você nesse quadro. Espero que você tenha gostado da participação aí do Luizinho no canal. A gente vai fazer umas edições aí para ficar bem bacana o vídeo para você, tá? Isso aí. E que Deus abençoe sua vida. Fique ligado aí, compartilhe esse vídeo, divulga nas redes sociais. O quadro Tem na Bíblia do canal No Alvo. E se você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, qualquer coisa que você queira saber e de repente até hoje não conseguiu explicação, coloca aí nas perguntas aí, coloca aí na descrição do vídeo, nas perguntas, nos comentários, e a gente vai, na medida do possível, conseguindo fazer, e com certeza o Luizinho vai estar participando de mais vídeos aí com a gente, tá bom? Vim várias vezes responder suas perguntas aí, espero ter ajudado. Amém, ajudou bastante. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Quer falar alguma coisa? Qual que é o seu máximo de likes pra gente pedir like? Oi? Seu máximo de likes no vídeo. Máximo de likes? Sei lá. Quantos inscritos você tem? Não, tem vídeo com 7 mil likes. É? Mas não são meus. Tem vídeo meus com 1000. É? Então vou pedir.
Lembrando, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like pra gente continuar aí, beleza? Vamos tentar bater 5.000 likes nesse vídeo, pra gente continuar fazendo os próximos com temas. Vocês também propõem temas pra gente estudar certinho, beleza? Obrigadão e tamo junto.